Salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio. Hoje é dia 10 de março de 2025, a segunda-feira, iniciando mais uma semana de resistência e luta. Ocorreram assembleias, do Magistério Público Estadual na semana passada. Professores e professoras se reuniram tanto na capital quanto em diversas cidades do interior da Bahia. Você quer saber qual foi o resultado dessas assembleias? Então, fique conosco. Antes de mais nada, vale dizer, as assembleias estavam vazias. A da capital, inclusive, quando comparada à Assembleia das Professoras e dos Professores da Rede Municipal de Salvador, a assembleia que ocorreu antes do Carnaval, essa assembleia da rede estadual, de professores e professores estadual, estava completamente vazia. Foi realizada 2 dias depois do Carnaval. Isso mesmo, 2 dias depois do Carnaval, numa sexta-feira. E as imagens que circulam aí da Assembleia da Capital é justamente uma assembleia esvaziada. Existiam alguns colegas lá, sim, que ficaram sabendo, que estavam também dispostos a ouvir o que seria discutido lá, mas, em suma, o que nós assistimos aí pelas redes sociais foi uma assembleia sem uma participação efetiva da categoria. Isso é sinal de que algo anda muito errado quanto à nossa representação. E não adianta o governador do estado da Bahia achar que está tudo certo, que a proposta que ele concorda foi levada pelos tais representantes, foi aprovada pela categoria e que nós vamos seguir tranquilamente. Não, governador do estado. Trabalhador e trabalhadora desmotivados não entregam resultados. E, neste caso, os resultados são as melhorias, dos indicadores da educação pública do estado da Bahia. E da forma que as coisas estão indo, certamente 2025 será um grande fiasco, porque trabalhador e trabalhadora desmotivados não entregam resultados. E o senhor tem participação nesse fracasso. A culpa exclusivamente é da gestão política, tá certo? Então é melhor que a gente reveja essa proposta, reconheça todos os direitos que estão sonegados à categoria, a questão ainda do pagamento de juros de precatórios de Fundef, juros de mora que foram retirados das parcelas dos anos anteriores, tem a questão da URV que está travada e que o senhor não propõe um acordo, além de outras questões que precisamos discutir seriamente, e não nesse jogo aí entre patrão e tais representantes, e que depois não vai resultar efetivamente na melhoria da educação do estado da Bahia. Ou seja, trabalhador e trabalhadoras desmotivados não entregam resultados. Mas sim, o que foi que ocorreu lá na Assembleia da Capital e também nas assembleias pelo Estado? O que foi decidido? Foi decidido aquilo que os tais representantes já tinham divulgados por meio de um boletim antes mesmo da Assembleia. Lembrem-se de que esse boletim apresentou propostas que foram construídas entre os tais representantes e o patrão, porque a categoria não foi chamada com antecedência para discutir os pontos de pauta. Isso mesmo, deve ter sido, inclusive, uma das razões das assembleias estarem tão esvaziadas como foram na última sexta-feira. Foi aprovado, então, nessas assembleias, o reajuste de 6,27% para a categoria. Lembrando que a inflação do ano de 2024 foi de 4,83%. Abatendo-se deste reajuste de 6,27%, sobra mais ou menos 1,44% de reajuste real, fazendo a reposição, considerando a reposição inflacionária. Se houver aumento da Previdência ou houver aumento da questão do Planserv, que é o Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, o magistério sairá mais ainda no prejuízo, porque esse reajuste aí, tirado da inflação de 1,44%, vai desaparecer em nossa remuneração. Então, o primeiro ponto aprovado foi esse, 6,27%. O boletim fala que é retroativo a fevereiro, negando-se mais uma vez a data base do servidor público estadual, inclusive do magistério, que é 1º de janeiro de cada ano. Então vejam como foi feita a questão da campanha salarial deste ano. Além desse reajuste, tem também o ponto polêmico da certificação, que dará aos professores que forem aprovados, um reajuste de 7%. Lembrando que lá atrás, no início do nosso plano de carreira, as diferenças percentuais entre um grau e outro, entre uma certificação e outra, era um percentual bem superior a esse 7%. E agora, na campanha salarial de 2025, além de oferecerem
essa certificação, única certificação, pois já temos 2 interstícios aí e deveriam ser apresentados 2 processos de certificação para o Magistério Público Estadual, mas essa certificação única que estão oferecendo ainda querem dividir esses 7% de 2 vezes. 3,5% agora, este ano de 2025, em setembro, e 3,5% em junho de 2026. Ou seja, o ano que vem ainda, em outro momento e antes das eleições. Então, esses 2 pontos foram os principais discutidos e aprovados nas assembleias realizadas na última semana. Mas, além disso, tem também a questão de um acordo judicial, um acordo na ação judicial que cobra do governo do estado o piso do magistério, que é lei, para todos e todas. Exatamente, uma ação judicial coletiva da categoria que já tramita aí há algum tempo e não tivemos resultados. Olha, foi dito, está no boletim também, que haverá um acordo que está sendo ainda construído. Quem leu esse acordo até agora? Ninguém, porque ninguém tomou conhecimento. Foi aprovado na Assembleia, dessa última Assembleia do Magistério Público Estadual, um ponto de pauta, que é esse acordo judicial, ainda sem conhecer o acordo, sem conhecer as cláusulas. Ninguém viu a minuta, ninguém viu os pontos, ninguém sabe de que forma isso acontecerá. Mas já foi levado à Assembleia esse ponto, porque o patrão concorda e daí já foi até aprovado. Isso é um dos maiores absurdos que eu já ouvi na minha vida. Um acordo entre trabalhadores e patrão ser aprovado em Assembleia antes da categoria conhecer os pontos desse acordo judicial. Ou seja, assinou um cheque em branco, assinou um contrato sem lei. Este ponto de pauta também foi defendido pelos tais representantes e que conseguiram milagrosamente aprovar em todas as assembleias que foram realizadas no estado da Bahia na última semana. Todos dizem que este acordo vai beneficiar quem está abaixo do piso na tabela de subsídio, aposentados e aposentadas. E aí perguntamos, e o quadro especial, o grau 1, A2 e 2A, professores que estão em exercício, ganham abaixo do piso, o que será desses colegas? Não está claro, essa questão ainda está nebulosa e confusa. Nem na Assembleia isso foi esclarecido, não sabemos o que vem de lá. Além dessas questões aí, que eu acabei de falar, reajuste, certificação, acordo judicial, também foram tratados outros pontos, como liberação de mais pessoas indicadas pelos tais representantes para ficarem fora de sala de aula, construindo o movimento sindical, né? Ou seja, trabalhando em prol da categoria. Teve esse ponto. Teve aquele ponto absurdo também dizendo que em 2026 não haverá discussão sobre campanha salarial, somente em 2027. Esse ponto aí merece, inclusive, um estudo sociológico, né? Porque como é que se aprova em 2025 uma censura à campanha salarial de 2026, voltando a tratar somente em 2027. Isso aí foi o fim, isso aí foi o precipício que faltava para tudo o que está acontecendo em relação à categoria docente estadual na Bahia. Então foram estes os pontos de pauta. E agora, o que é que nós devemos fazer? Professor e professora desmotivados não entregam resultados, isso é evidente, e a culpa é da gestão política. É bom que todo colega, professor e professora, tenha isso na sua consciência. Não somos culpados de nada. Porque não adianta o governador do estado da Bahia costurar um acordo com os tais representantes, esses tais representantes levarem para uma assembleia 2 dias depois do carnaval, a proposta ser aprovada praticamente por unanimidade, voltar o Estado a acatar essa proposta, colocar em prática, e nós, trabalhadores e trabalhadoras, seguiremos desmotivados, logo não entregando resultados em razão dessa desmotivação. Então, o governador não adianta esse tipo de tática política, porque isso não funciona, os resultados não são levados à sociedade, e depois a própria sociedade irá perceber o resultado negativo desse tipo de atitude. Mas o que acontecerá daqui por diante? Não sabemos. O governo do estado ainda não se pronunciou sobre nada relacionado à categoria do magistério. Temos até agora somente a fala, a voz, a escrita dos tais representantes
da categoria. Então, o governo do estado ainda não falou nada, é possível que ele fale por meio de um projeto de lei que ele agora deve escrever, deve colocar em pauta e enviar para a Assembleia Legislativa. É quando esse documento estiver escrito, é que nós saberemos realmente se os pontos desta pauta, que foi discutida na Assembleia da semana passada, foram validados ou não pelo governo. Somente quando estiverem no projeto de lei a ser encaminhado para a Assembleia Legislativa e também depois de aprovado. Isso mesmo. Então, só aí é que nós saberemos. Em relação ao pagamento do piso para todos e para todas, se esse pagamento será definido por meio de acordo judicial na ação coletiva da categoria que cobra justamente o pagamento do piso. Sobre isso, nós também só teremos certeza quando a minuta for divulgada ou quando esse acordo estiver dentro do processo judicial. Aí sim, poderemos ler e poderemos saber o que realmente foi acertado e fechado entre o patrão e esses tais representantes que falam em nosso nome. Enquanto isso não acontecer, hoje, dia 10 de março de 2025, nós não temos nada de concreto. Nem a fala do governo do estado da Bahia sobre essa campanha salarial 2025 do Magistério Público Estadual, nem temos também minuta de acordo algum que tenha sido divulgada para a gente saber. Ou seja, não temos ainda nada além do boletim dos estados representantes. Precisaremos esperar que saia tudo para ler e aí sim a gente poder dizer o que realmente aconteceu nos bastidores dessa campanha salarial 2025 do Magistério Público do Estado da Bahia. Fico por aqui, colegas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Acompanhe as nossas redes sociais, @MarcoAurélioProfessor, porque teremos muitas novidades neste ano de 2025. Podem aguardar que teremos proposições presenciais na capital para que a gente comece a desenvolver uma tática enquanto categoria, vez que estamos sem representação legítima dos professores e das professoras do estado da Bahia. Teremos também aqui nas redes sociais novos recortes sobre nossos direitos, né? Novos esclarecimentos, mais instrumentalização da classe trabalhadora para que ela possa reivindicar esses direitos que são negados por via política, mas que por meio do Poder Judiciário nós estamos conquistando e muitos colegas já conquistaram, inclusive por meio da Justiça. Não ficaremos inertes a tudo isso que está acontecendo, a todo este teatro. E vale ressaltar que não temos uma voz política, um mandato na Assembleia Legislativa que tenha já se pronunciado sobre o posicionamento desses tais representantes sindicais diante dessas negociações que ocorreram com o patrão. Até agora, somos nós por nós mesmos. Infelizmente, essa é a situação da representação da classe trabalhadora no estado da Bahia neste momento. Mas é isso. Sigamos juntos. Resistência e luta sempre.